Livro de 2 Reis 18. Rapaz, não sei quem for abençoado que comeu chiclete sobre em cima do tapete do público. Ah, seu pé. E aí tá dando aqui, tá colando. Não dá nem tirar agora, que agora vamos pregar. Depois nós tiramos. Jogou em cima do pastor Fico, ó. Quem achou, diga amém. 2 Reis 18, 3. Não, 18, 3 é o texto que nós vamos aplicar, mas vamos ler por completo. Vamos ler só o 3, para me poder ter tempo. 18, 3 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Vamos ler o 4. Este tirou os altos e quebrou as estacas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustan. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele. Diga, e guardou. Diga de novo, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. As horas não nos esperam. Irmão, hoje nós estamos no encerramento de mais uma campanha com o tema Eu sou a luz do mundo. Eu ia pregar em cima desse texto, mas o Senhor tocou no meu coração, está trazendo uma mensagem que tem tudo a ver com o texto também. Nós vamos sair do tema da campanha, porque a mensagem que eu vou pregar hoje, o tema da minha mensagem é atitudes que agradam a Deus. Amém? Talvez as atitudes que você tem tomado em algumas áreas da sua vida não tenham agradado a Deus. Amém? Ou talvez você que está aqui nessa noite tenha tomado atitudes que agradam a Deus. Então Deus vai falar com dois tipos de crente hoje: aqueles que tomam atitudes para agradar a Deus, e vai falar também com aquele tipo de crente que tomam atitudes que não agradam a Deus. Amém? A minha introdução diz assim, ó: agradar a Deus deve ser a nossa motivação em tudo que nós fazemos. Por quê, pastor? A Bíblia diz, irmão, que tudo que nós fazemos, Jesus diz, tudo que fizerdes, Paulo fala, Jesus também fala isso. Tudo isso que nós formos fazer, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Tudo que nós fazemos como cristão, o apóstolo Paulo vai dizer, tudo que fizer, fazeis para a glória de Deus. E quem é que tem que dar glória a Deus em relação a tudo que nós fazemos? É nós? Não. É aqueles que estão vendo o que nós fazemos. Quem vai dar glória a Deus? É nós? Não. É as pessoas que estão ao nosso redor, que estão vendo o nosso testemunho. Por isso que ele está dizendo, tudo que fizerdes, fazei para a glória de Deus. Quer dizer, as pessoas vão ver o nosso testemunho como cristão e automaticamente eles vão dar glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Dê uma salva de palmas. Então o tema é agradar a Deus, irmão. Deve ser a nossa motivação em tudo que fazemos. E a atitude que agrada a Deus é o tema da nossa mensagem hoje. E dentro desse texto eu quero trazer, dentro da história desse homem, o rei Ezequias, eu quero trazer aqui atitudes que Ezequias tomou quando ele assumiu o reinado. Amém?
Quem está entendendo essa palavra, diga um amém. Segunda coisa que eu quero deixar aqui. Já estou em primeiro lugar, hein? Se quisermos fazer a diferença, devemos olhar para quê, pastor? Para homens fiéis. Rapaz, essa irmã gosta de orar. Vou seguir o exemplo dela. Aleluia. Ó, o pastor, eu não tenho o que falar dele, não. Vou seguir o exemplo dele. Irmão. É isso que você tem que fazer. Se quisermos fazer a diferença, o que é fazer a diferença? Malaquias falou o quê? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Hoje quem sabe quem é crente e quem não é. Porque tem crente que faz mais coisa errada do que o ímpio. A Bíblia está dizendo, irmão, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem que ter a diferença. Os jovens da igreja tem que ser diferente. As velhinhas do ciclo de oração tem que ser diferente. As irmãs jovens do ciclo de oração tem que ser diferente. Os membros da igreja tem que ser diferente. Os obreiros tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Dê uma salva de palmas para Jesus. Você tem que fazer a diferença. Devemos olhar para homens fiéis, pessoas que têm fé, irmão. Não anda com incrédulo, pelo amor de Deus. Bate palma para Jesus. Para de ouvir incrédulo, pelo amor de Deus. Tanto que eu prego aqui, irmão. Olha o que Hebreus fala, Hebreus 11:1. Eu vou ler isso aqui. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou ler. Olha o que ele diz aqui, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Lá vai, ó. Diga exemplos de homens que têm fé. Segura aí. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e foi achado porque Deus, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua translação alcançou testemunho que agradou a Deus. O tema do esboço é atitudes que agradam a Deus. Por que Enoque foi levado ao céu? Por que? Quem sabe me dizer? Porque ele, fala bem alto, Enoque foi levado ao céu porque ele, fala alto, diga lá, porque ele agradou a Deus. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você examine-se a si mesmo. Você tem agradado a Deus? A maioria olhou para baixo assim, na sua cabeça. Você tem agradado a Deus? Você tem tido compromisso com Deus? Você tem seguido o exemplo de que presta, das coisas que prestam? Ou você é a Maria vai com as outras? Pensa aí, irmão. Você tem agradado a Deus? Faça aí uma análise aí. Na tua vida, como é que está? Porque a Bíblia diz: examine se pois o homem a si mesmo. Se examina você agora. Pastor, isso pegou pesado, hein? A gente tem que fazer isso. Como é que eu estou com Deus? Assim, ó.
E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Acais morre, a Bíblia está dizendo, e Ezequias assume o trono, irmão. Porque naquela época existia o que é chamada monarquia. A monarquia é o que, pastor? Monarquia significa um cetro, que uma vez o rei morrendo, o filho assume. E como Ezequias assume o reino, a Bíblia está dizendo que quando ele assume, no textuário desse texto vai dizer que Ezequias restabelece o culto do Senhor. Por quê? Porque a nação de Judá, eles estavam automaticamente todos desviados. O próprio pai de Ezequias, Acais, ele era um rei idólatra. E quando Ezequias assume o trono, ele toma atitudes que agradam a Deus. E essas atitudes que eu quero estar compartilhando com essa igreja nessa noite. Dê uma salva de palma para Jesus bem forte. A primeira atitude que eu quero compartilhar com você que Ezequias tomou. E você, irmão, você jovem, você ancião, você tem que aplicar isso para a tua vida também. Porque são atitudes que agradam a Deus. Primeira atitude, diga comigo, devemos procurar. Vocês não estão no culto hoje não, é? Vamos lá, devemos procurar seguir um bom exemplo. Irmão, independente da quantidade. Parece que tem gente que só dá glória a Deus quando a igreja está lotada. Oxi. Dependendo da quantidade, meu irmão. Eu estou lá preocupado com quantidade. Eu estou preocupado é com qualidade. Entendeu? Vamos se alegrar, irmão. Nós estamos na presença de Deus. Primeiro lugar, devemos procurar seguir um bom exemplo. E a primeira atitude de Ezequias, Marcos, quando ele assumiu o trono, perdão, a primeira atitude dele está no versículo 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que é que ele diz? Eu vou tomar atitude, não vou fazer como todos se fez. Amém, irmão? O fulano errou, tu vai errar também? Vai seguir exemplo do que não presta? Vai seguir exemplo de coisas que não edificam? Fulano murmura, tu vai virar um murmurador? Fulano fala da vida dos outros, tu vai virar um fofoqueiro que nem ele? Fulano não tem compromisso com a obra, você não vai ter também, porque o fulano não tem? Não, irmão. A Bíblia está dizendo que ele fez o que era reto. Atitude, a primeira atitude dele foi essa. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. O que é que ele quer dizer? Eu vou seguir o exemplo de quem presta. Está aqui escrito, irmão. Devemos procurar seguir um bom exemplo. Porque a Bíblia diz que Davi foi um rei escolhido segundo o coração de Deus, irmão. Errou, mas quem é que não erra? Quem é que não erra? Mas caiu, sacudiu a poeira da bunda e levantou. Não foi? Quando Davi começou a reinar, vou falar uma coisa para vocês aqui. Ele foi até Abiatar o sacerdote. Olha só o exemplo que Ezequias tomou. Escuta aí, a primeira atitude dele, seguir um exemplo, procurar seguir um bom exemplo. É a primeira atitude que você tem que fazer. Procura dentro da igreja, irmão, alguém que rapaz, eu vou andar com esse cara aqui porque eu acredito que se eu andar com ele eu vou prestar. Rapaz, eu vou andar com essa irmã aqui porque eu estou vendo que se eu andar com ela, eu vou valer alguma coisa na igreja. Deus está falando, tá?
Abiatar, a primeira coisa que ele fez: aonde está a arca do meu Senhor? Glória a Deus. Aí Abiatar chega e fala para ele: o rei, faz 20 anos que a arca foi levada, os filisteus levaram. Sabe o que Davi fez, irmão? Porque a Bíblia diz que a arca simbolizava o quê? Diga comigo: a arca simbolizava a presença de Deus. Davi quer dizer o quê, Zó? Se a presença de Deus não estiver aqui, eu não reino nesse arraial. A primeira coisa que Davi fez, mandou buscar. Sem a presença de Deus, irmão, escute bem o que eu vou dizer, Deus está falando aqui. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Porque a Bíblia diz que sem Ele nada nós podemos fazer. A primeira atitude dele que você tem que ter, irmão, como cristão, porque você é a luz do mundo. O tema da campanha é: nós somos a luz do mundo. Tome a atitude de seguir um bom exemplo. Não siga exemplo de coisas que não prestam, de coisas que não edificam. A gente vê, irmão, que está mais fácil hoje uma pessoa seguir um preguiçoso do que seguir um corajoso. É verdade. Glória a Deus. Seguir uma pessoa que não tem compromisso do que seguir uma pessoa que tem compromisso. Deus está falando, irmão. Tem uma salva de palmas para Jesus. Aqui diz aqui, ó, a primeira coisa que ele fez, que Ezequiel fez. A primeira coisa que Ezequiel faz quando ele começa a reinar é não seguir os exemplos dos reis que vieram antes dele. Os reis que vieram antes dele: Joás, Amazias, Osias, Jotão, Acais, Manassés e Amon. Não vou seguir o exemplo desses caras, não. Quem está me ouvindo, diga amém. Foram reis, mas tudo reinaram debaixo de idolatria. Não, eu não vou ser desse jeito. Eu vou seguir o exemplo de Davi. Porque a Bíblia está dizendo, nem eu não, está dizendo aqui, ó, irmão, ó. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Eu não vou ser como esses reis, porque um desses reis que vieram antes dele é Manassés. Quem foi o rei Manassés, pastor Helder? Foi quem mandou matar o profeta Isaías, irmão. Quem foi que mandou serrar Isaías ao meio? A maioria desses reis que vieram antes de Ezequias eram reis que matavam homens e mulheres de Deus. Era matador de profeta. E ele falou: não vou seguir. Eu quero dar que note aqui, ó, que ele procurou se espelhar em Davi. Eu quero aqui dar um testemunho rapidinho. Meu medo. Eu vou falar isso aqui para vocês poderem entender. No início do meu ministério, eu vou trazer o meu testemunho para vocês poderem entender. Os meus líderes não me deram bom exemplo. Eu falo isso aqui, eu falo para todos ouvir. Meus líderes chegavam 8h30 na igreja. Só que eu sempre fui um crente, irmã Cassiane, ou irmãos que estão aqui, que eu sempre andei com 2 salvas. O que é 2 salvas? Cadê a salva? Aqui, ó, vou mostrar para vocês poderem entender. O que é a salva? Eu sempre andei, Marcos, e irmãos que estão aqui na igreja hoje, com 2 salvas. Por quê? Diga comigo, uma boa e uma furada. O que é bom, eu guardo. E o que não presta, vai te embora para lá.
Quem quer ouvir mais, diga amém. Quem quer que o pastor pare? Não vou parar. E pior que hoje eu não paro. Só depois que eu entregar o ouro. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o busca. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade e que tem fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Bate palma para Jesus. Se quisermos fazer a diferença, devemos olhar para homens e mulheres que têm fé. Depois da pregação dessa, eu quero ver se não vai dar ouvido na incrédulo. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Pelo que também de um a esse já amortecido descenderam tantos multidões como as estrelas do céu, como a areia numerável que está na praia do mar. Olha aqui, igreja, todos estes morreram, diga, na fé. Está vendo aí, irmão? Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe, crendo e abraçando-a, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos da terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha dele de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Segura aí que eu vou falar tudo. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado sim, aqueles que receberam as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo dito em Isaac, já era chamada por descendência, considerou que Deus era poderoso para todos nós por ressuscitar o seu filho, e daí também figura, ele o recobrou. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, e de José ele adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o servo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vento invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não matasse. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E qual mais direi? Faltar-me-á um tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos
nos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoite até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fim da espada, andando vestidos de pele de ovelha de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto, e monte pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho, pela fé não alcançaram as promessas. Bate palma para Jesus. Irmão, eu trouxe uma galeria de crentes, de pessoas que tinham fé. A fé é o fundamento. Se tu não tiver fé, tu nem sobe. Jesus vem, tu fica. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles em nós não fossem aperfeiçoados. Dê uma salva de palmas para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Segundo lugar, eu não vou nem trazer aqui a história de Roboão, que ele seguiu o exemplo dos mancebos. Foi ou não foi? Está aqui, mas não vou tratar não, porque eu quero falar desse segundo lugar. Amém? Mas todo mundo aqui já sabe o que Roboão fez. Deixou o conselho dos anciãos, seguiu o conselho do mancebo. E por causa disso, o que é o mancebo? Ele perdeu o rei. 12 tribos era para seguir ele. Quantas ele perdeu, pastor? Porque ele não seguiu o exemplo. 10. Então, olha, irmão, o que Deus está falando aqui? Quando a gente segue o que não é bom, não vou nem dizer o que não presta, porque, vou dizer o que não é bom. Porque para mim é o que não presta. Você perde coisas. Verdade. Você perde algo que Deus tem para a tua vida. Perde ou não perde? Como não perdeu? O que tu não vai perder? Era para ele reinar sobre as 12 tribos de Israel. E por que ele reinou só 2? Porque quando o povo veio a ele, rapaz, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. O povo veio até ele, Marco, e disse: olha, alivia o peso que teu pai colocou sobre nós. Salomão botou um imposto muito alto. Alivia. Vamos fazer de conta, o arroz está muito caro, está R$34, meu amigo. Alivia. Quem entendeu, diga amém. O imposto está caro, a carne está alta, o óleo está caro, a gasolina está alta. Está tudo caro, alivia. Alivia, que se tu aliviar, nós vamos te servir. E a palavra Roboão significa o povo cresce. Abraão, quando colocou esse nome nele, a intenção de Abraão, não Salomão, quando ele colocou o nome em Roboão, a intenção de Salomão era o quê? Que na mão dele Israel ia crescer. Porque a palavra Roboão significa o povo cresce. O significado do nome que Salomão colocou é o povo cresce. Então a intenção de Salomão vai crescer. Quando eu morrer, meu filho vai assumir e Israel vai crescer. Salomão morre, ele assume o trono. Quem está me ouvindo, diga amém. E o que acontece, pastor Hélio? O povo vem até ele, alivia, e eles vai, vocês vão, depois vocês voltam a mim, eu vou dar a resposta. É o que ele faz, Marco? Ele vai buscar conselho para os anciãos. O ancião é quem? Pessoas mais velhas, que têm experiência. Os anciãos disseram que, Roboão, ser com esse povo, ouve a voz dele, baixa o imposto, porque se tu baixar o imposto, eles vão te servir. Sabe o que ele fez? Ele foi lá nos mancebos que haviam crescido com ele. Que quer dizer o quê? Os jovens. Nós estamos no culto de mocidade. E eu já quero dizer, olha aqui, para você, não ouça jovens.
Não ouça conselho de jovem. Eu quero dizer para você, não ouça conselho de jovens. E para você que está gravando, e para você que está na porta. Jovem não tem experiência para passar para ninguém. A Bíblia diz, irmão, louvado seja Deus, escute isso aqui, que ele, está no livro de 1 Reis 12:14. Olha qual foi o conselho de jovem para ele. Ó. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo, olha o que eles falaram. Falarás para ele dizendo: teu pai fez pesadinho com o nosso jugo, que era o que o povo falou. Olha o que ele diz, fala para eles assim: mas tu alivias sobre nós o jugo, assim lhes falarás a este povo: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Aí, os jovens disseram: fala para ele, se está ruim, vai ficar pior ainda. É 34, né? O quilo do arroz, 5 quilos, vai ficar 68 agora. Foi isso que aconteceu. O meu dedo mínimo é mais pesado do que o dedo mais grosso do meu pai. Aí o povo falou: pronto, já está ruim, vai ficar pior ainda. E a Bíblia diz que ele deixou o conselho dos anciãos, irmão. Ele deixou de seguir o exemplo de quem tinha experiência, para seguir o exemplo de quem não tinha. A palavra igreja, na igreja, ela está com o pastor. Vocês sabiam disso? A palavra, diga a palavra, está com o pastor. A palavra de Deus está com o pastor. A palavra de Deus está com o pastor. Ela desce aqui, ó. Daqui ela desce para aí. Deus está falando: pare de ouvir vozes. Tem irmãos aqui que Deus está dizendo: irmão, eu estou orando, eu sei disso, que você não cresce porque você ouve muitos outros. Pare de ouvir vozes. Ele deixou o conselho, irmão. Eu já vou encerrar a igreja. E o que é que ele falou? Olha aqui, a Bíblia diz, ó, capítulo 12, 14 de 1 Reis. E falou-lhe conforme o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo. Aí, ó. Porém ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite. Olha aqui o que ele falou. Porém eu vos castigarei com escorpiões. Aí o que aconteceu, pastor? Perdeu a bênção. Então o que quer dizer isso aqui? Quando tu segue o exemplo, eu vou falar mais uma vez, irmão. Quando tu segue o exemplo do que não presta, do que não edifica, tu vai perder bênção. Cutuca o teu irmão, diga para ele: pare. Eu ouvi vozes. Diga para ele: a única voz que tu tem que ouvir aqui é a voz de Deus e do Espírito Santo de Deus. Bate palma para gente. É de Jesus. Quem crê que Deus está falando? Deus está falando com a igreja hoje. Eu já vou encerrar, se acalma. Todo dia é um aprendizado aqui. Eu queria ter um pastor assim para me ensinar. Eu queria, ó. Eu não tive, não. Eu não tive. Eu só acabei de falar quem é meu líder aqui. Quem está entendendo, diga amém. Vai. Segundo lugar, o que Ezequias fez, pastor? Qual foi a segunda atitude de Ezequias quando ele assumiu o rei? Qual foi? Pergunta de mim: qual foi, pastor? Vai, eu vou falar. Só um instante que eu estou botando no texto aqui, eu vou pregar no texto. Prega a Bíblia. Não olhe para o relógio. Quem está gostando, diga amém. Quem está aprendendo? Está no versículo 4. Quem quer saber, diga amém. Versículo 4. Quem quiser ler, lê comigo. E tirou
A primeira coisa que ele fez, este tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal, como Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram meu. O que ele fez, pastor? Primeira coisa que Ezequias fez. Aleluia. Diga, tirou. Eu quero um celular aqui. Ah, vai o pastor desse negócio de celular de novo. Mais uma vez eu vou estar batendo nele aqui direto. Enquanto ele existir, a pia vai catar nele. Primeira coisa que ele fez. Tirou, diga, tirou. A idolatria. O que é idolatria hoje? Fala bem alto. Tudo que tira, que toma o lugar de Deus na minha vida. Olha aqui o que tem tirado o lugar de Deus na vida de crente hoje. Passa o dia olhando isso aqui. Aí de noite quer sentir Deus na igreja. Como? Como é que vai sentir Deus? Me fala. Me fala só. Como é que sente? Antigamente era televisão. As novelas. Os filmes, os seriados. Era ou não era? Hã? Mas agora é isso aqui, irmão. Por quê? Ele falou, vou botar no bolso deles, dos crentes. E levar para onde? A televisão agora ela está aqui, ó. No bolso. E quando tu tá no bolso, tá dentro de casa assim, ó. Na mão, lá fora. Tem uns que vai na casa, ó. Leva na mão. Lava a louça com ele. Glória a Deus. Aleluia. Tá falando. Eita glória. Glória a Deus. Eu falei que Deus está falando. Aleluia. Isso aqui, ó, irmão. Diga, a segunda atitude dele. Diga comigo, ele tirou a idolatria. Toma essa atitude, irmão. Tome essa atitude. Amém? Eu não estou generalizando aqui não, tá? Eu não estou falando isso para direto para ninguém não. Mas você pode ver, irmão, quando você está olhando esse camarada aqui, ó. Tu está alimentando o quê? A tua? Vai até as 3, 4 da manhã. Pega esse aqui para tu tentar. Tenta passar até 4 horas da manhã olhando para esse aqui. Isso é uma verdade, irmão. Você que está na internet, olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem que tirar a tua comunhão com Deus. Celular. A idolatria é hoje tudo que toma o lugar de Deus na minha vida. Isso aqui está matando crentes. Bate palma para Jesus. Pode pegar. Pastor, que não tem, não tem. Acho que eu tenho. Mas eu sei usar ele. Bate palma para Jesus. Segundo, o que ele fez? Segunda coisa que ele fez, qual foi? Primeiro, tirou a idolatria. Segunda coisa, tirou o pecado do meio do povo. Porque tirando a idolatria, ele tirou o quê? O pecado. A idolatria faz nós o quê? Pecado. Fica de pé. Aleluia, Deus. Quem entendeu, diga amém? Eu vou parar aqui por causa do horário.
Mas eu tenho certeza que Deus falou. Diga, Deus falou comigo nessa hora. E segundo lugar, para terminar aqui, segunda coisa, Ezequias restaurou a sua aliança com Deus. Amém? Quando você deita fora a idolatria, o pecado, você está fazendo o quê? Uma nova aliança com Deus. Diga, quando você larga a idolatria e o pecado, você está fazendo com Deus uma nova aliança. O que ele fez? Está aqui escrito, ó. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque é isso que ele, essa decisão que ele tomou fez com que ele fizesse uma nova aliança com Deus. Amém? Em terceiro lugar, louvado seja Deus, devemos confiar no Senhor em todos os momentos. Ele confiou no Senhor. Amém? E em quarto lugar, para me terminar, louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ezequias guardou os mandamentos do Senhor. Amém, igreja? Onde é que está escrito isso, pastor? Para me encerrar, irmão. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou, versículo 6, de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Amém? Diga, ele guardou os mandamentos. Olha aqui, ó, o que ele guardou. Irmão, como é que a gente prova para Deus que a gente ama a Deus? Porque se você quer saber como é que você prova para Deus que você ama Ele, é vir na igreja, é orando, é jejuando, é consagrando, é se santificando, é guardando a palavra. Aquele que me ama, Jesus diz, ele guarda os meus. Bate palma para Jesus.